desejos quis me comprar. Sou propriedade exclusiva, sou nação santa do Senhor, tirado das trevas pra sua luz. Sou um milagre da cruz. Quero proclamar as virtudes desse Deus que tanto me amou. Não posso calar, eu quero falar. Minha vida é pra teu louvor. Consagro ao Senhor o que tenho e sou. Devolvo a vida a quem por ela pagou. Que eu diminua, Jesus cresça em mim. Pra sempre quero viver assim. Consagro ao Senhor o que tenho e sou. Devolvo a vida a quem por ela pagou. Que eu diminua, Jesus cresça em mim. Pra sempre quero viver assim. Que eu diminua, Jesus cresça em mim. Pra sempre quero viver assim. Que eu diminua, Jesus cresça em mim. Pra sempre quero viver assim. Que eu diminua, Jesus cresça em mim.
Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Nós vamos iniciando esse nosso momento de estudo. Nós já ouvimos um fundo musical aí, vamos cantar um pouco. Vamos cantar quem tem o TPL, Todos os Povos o Louvem, hino número 90, no princípio. No princípio, o homem foi criado, a imagem de Deus o Criador. Era santo, puro e sem pecado, mas na prova tornou-se pecador. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pecador é o homem corrompido que buscou a igualdade do Senhor. Satanás pensou ter conseguido fazer dele um eterno sofredor. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos pobres, fracos, indefesos, sem vontade de nos arrepender. Mas em Cristo está nossa esperança, vida eterna vamos receber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não lembrava bem a melodia desse hino, faz tempo, né, que eu não canto esse hino, mas é mais ou menos assim, um hino muito bonito. Vão dando um retorno aí, como é que está o áudio hoje. Como as pessoas que acompanham mais seguido sabem, nós ainda estamos em testes de tecnologia aí, então a gente sempre procura saber como é que anda o áudio. Vamos continuar no TPL e no número 89, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração, cada momento Deus sabe quando me assento, sabe quando estou de pé, cada momento Deus sabe. Deus conhece o meu coração, cada momento Deus sabe onde estou. Isso é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Isso é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Deus comigo sempre está, cada momento Deus sabe. Se subir até ao céu, se descer até o abismo, cada momento Deus sabe.
Deus comigo sempre está. Cada momento Deus sabe onde estou. Isso é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Isso é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Deus conhece todo o meu ser, cada momento Deus sabe. Antes de nascer me viu, obra de suas mãos eu sou. Cada momento Deus sabe, Deus conhece todo o meu ser. Cada momento Deus sabe onde estou. Isso é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Isso é glorioso demais, maravilhoso demais, para se crer. Muito bem. Deixa eu mandar uma boa noite para os nossos irmãos e irmãs que estão aí nos acompanhando. Nossa irmã Rosane Hartmann, aqui de Pinhais, nossa irmã Vanderléa Schroeder, de Pelotas, irmã Helena Olsen, aqui da São Marcos, nossa irmã Neiva Papke, nosso irmão Adilson Schroeder, lá de Porto Alegre, nosso vice-presidente de Ação Social, também está nos acompanhando, nosso irmão João, com certeza nossa irmã Cleri também estão ali nos acompanhando. Mandem um oi aí para eu poder também dar o oi para vocês, e nós vamos iniciar com o nosso momento devocional, nossa devoção dos 5 minutos com Jesus. E o texto para a meditação de hoje é o texto do Antigo Testamento para este final de semana, 20º domingo após o Pentecostes, livro do profeta Isaías, capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 7. Nós lemos assim: O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Essas são as palavras, então, do profeta Isaías, e a partir dessas palavras, nós vamos meditar no tema A Soberania de Deus. No livro Deixa Deus Ser Deus, o autor descreve o reformador Martinho Lutero como alguém que conhecia que Deus é maior do que os nossos pensamentos e pode fazer todas as coisas como ele bem entende. Quando a razão quer se negar a aceitar as coisas de Deus, a pessoa deve dizer: deixa Deus ser Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, essa mensagem expressa falando de um caso real. O povo de Israel estava no cativeiro, e um rei, o rei Ciro, que nem conhecia a Deus, foi o instrumento que o Pai Celestial usou para ajudar o seu povo. O Senhor ungiu Ciro como rei. Deus governa todas as coisas. Ele pode fazer isso. Ele é Deus. Deixa Deus ser Deus.
Como é difícil para nós aceitarmos que Deus é Deus. Nós gostamos de ser deuses. Achamos que Deus deve se submeter à nossa vontade. Quantas pessoas, quando leem a Bíblia, dizem que não concordam com uma ou outra coisa? Elas acham que são deuses, mas Deus é Deus. Quando não entendemos alguma coisa que acontece em nossa vida e consideramos isso um fato ruim, pensamos que Deus não agiu corretamente. Não gostamos de aceitar que Deus é Deus. Mas ainda bem que Deus é Deus e não nós. Se nós fôssemos deuses, o mundo seria muito pior. Os erros humanos são muitos. Pessoas em posições de comando muitas vezes se esquecem de que há um Deus. Acham que podem fazer tudo. Até pessoas humildes, por vezes, fazem as coisas pensando que elas podem tudo. Esquecem-se de Deus. Quando olhamos para Jesus Cristo, vemos que só um Deus que nos ama entregaria o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Nós não faríamos algo assim, mas Ele é Deus. Por isso, o melhor que temos a fazer é humildemente nos colocar diante do Pai Celestial e dizer: Senhor, submeto-me a Ti, confio na Tua soberania e no Teu amor. Tu és o meu Deus. Amém. Nós oramos: bondoso Deus, Tu és o meu Deus. Entrego minha vida em Tuas mãos, pois sei que farás o melhor para mim. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quem mais chegou aqui na nossa transmissão? Nicole, Gene, Adolfo, Ricardo Hartmann, nosso irmão Ricardo de Pinhais, marido da Rosane, Rede Peck, não sei. Né? Olá, boa noite, estou escutando a palavra de Deus. Muito bem. Quem mais? Nosso irmão Eduardo Saraiva, Rosane e o Arno, lá de Barra Velha, Santa Catarina. Nossa irmã Terezinha de Jesus Ribeiro, lá de Pelotas, também muito bem-vindos a este nosso estudo bíblico. E nós vamos falar um pouco sobre Lutero e a educação. E antes, então, de nós entrarmos no nosso estudo bíblico, nós vamos cantar ainda mais um hino. Eu peço novamente que deem o retorno para me dizer como é que está o nosso áudio, como é que anda o nosso áudio aí na nossa transmissão. Sempre nós temos um problema com a qualidade do áudio, que tem feito muitas vezes as pessoas desistirem de acompanhar as nossas transmissões. Mas me dizem aí, então, se nós precisamos tentar regular alguma coisa aqui, tentar melhorar. E no número 60 do Cancioneiro Celebrai, Meu Prazer, e depois nós então seguimos com o nosso estudo. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó em Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito,
verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito bem, eu estava dando uma olhada aqui de rabo de olho nos comentários, algumas pessoas falando que o áudio está um pouco baixo e que tem um delay com relação ao vídeo. Eu vou fazer uma transição aqui, vamos ver se volta um pouco melhor, não sei. Só vou aumentar um pouco aqui então o áudio. Se ficar muito ruim, vocês me dizem que eu vou tentando regular aqui, vou tentando baixar também. Enfim, pensem aí, quiserem escolher algum hino também, daqui a pouco no andar do nosso estudo, nós podemos cantar mais. Temos o cancioneiro Todos os Povos o Louvem, o Celebrai e o Louvai ao Senhor, né? Fiquem à vontade para escolher também um hino. Muito bem, vamos ao nosso estudo bíblico. Por que Lutero e a educação? Eu sei que os nossos membros aqui da comunidade São Marcos já ouviram esse estudo, né? Eu trouxe algumas coisas um pouco diferentes e sempre a gente traz alguma coisa diferente, né? Mas basicamente esse estudo já foi passado aqui na comunidade São Marcos, em outros lugares também eu creio que eu já falei sobre esse assunto. E eu gosto de falar desse assunto em outubro porque o assunto educação e Lutero envolvem as três grandes datas do mês de outubro, que é a Reforma Luterana, né? Que é o Dia dos Professores, que foi ontem, e o Dia das Crianças. Então, essas três datas, elas estão muito ligadas e combinam muito nesse tema Lutero e a educação. E nós vamos, então, falar um pouco a esse respeito hoje, né? Como eu disse, participem, comentem, perguntem, né? Se tiver algum exemplo da sua vida para dar, fiquem à vontade. Na medida do possível, eu vou lendo aqui os comentários, assim como eu já li o comentário da Terezinha, dizendo que agora o volume melhorou, né? Eu quero saber também se está boa a qualidade, né? Ter volume, questão tem que ter qualidade, né? Mas tudo bem. Dá um abraço também para minha mãe, Dona Enia, que acabou de entrar. Então vamos lá ao nosso estudo. Eu começo trazendo algumas informações a respeito da qualidade do ensino no nosso país hoje em dia. Claro que são alguns números, né? Seria interessante nós analisarmos mais números, principalmente com relação à educação fundamental, mas eu trago alguns números só para nós termos uma ideia como é que anda o nosso estudo ou a nossa educação aqui no Brasil. Educação hoje, vamos lá. Muito bem, a educação hoje, passei um slide a mais. O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, divulgou no dia 12 de dezembro de 2019 as notas dos cursos que foram avaliados no ENAD em 2018. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Esse é o último dado que nós temos mais atualizado do ENAD, né? Esse ano eu nem sei como é que ficou isso, como é que vai ser essa divulgação, enfim, como que foi no ano passado, mas os últimos dados que nós temos lá no site do INEP são esses dados
divulgados no final do ano passado, referentes ao ano de 2018. O que traz esses dados? O que nos dizem esses dados? Nós temos aqui alguns gráficos. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, não sei o tamanho que vai aparecer para vocês ali, mas esses gráficos nos trazem algumas informações. Antes de chegar nos gráficos, né, é importante nós sabermos o que esses gráficos representam. O ENAD, então, esse Exame Nacional dos Estudantes, tem a nota de 1 a 5. Os resultados 1 e 2 são considerados insatisfatórios, inclusive universidades, cursos que estão nesses dois resultados aí, 1 e 2, muitas vezes têm os seus cursos avaliados e alguns cursos até perdem a autorização, né, de continuarem existindo por causa de uma nota muito baixa. A nota 3 é uma nota razoável e a nota 4, o conceito 4 e 5 são bons. Essas notas são aplicadas tanto a cursos como também às IES, as instituições de ensino superior. Então, nós temos ali alguns gráficos que mostram o seguinte: no ano de 2018, os cursos, eles chegaram ali, a maioria deles tem nota 3, né? Alguns 4, pouquíssimos 5, né? A nota 2 também tem um razoável. Então, graças a Deus, é a menor porcentagem dos cursos que tem essa nota 1, né? Mas nós vemos aí que a grande maioria está no 3 e 4, né? De razoável a satisfatório. Esses são os cursos. E aqui nós temos o outro gráfico que fala da quantidade dos cursos, né? Temos ali, então, 34 cursos com a nota 1, 813 cursos com a nota 2. Nós temos a grande maioria, 4.822 cursos com a nota 3, 2.702 cursos com a nota 4 e 149 cursos com a nota 5. Passamos adiante agora falando das instituições de ensino superior. Então, as instituições de ensino superior estão ali apenas 0,3 com nota 1, né, bastante insatisfatório, porém a nota 2 ainda também é insatisfatório e tem 12,6% das instituições de ensino superior. Temos, assim como os cursos, as instituições também, a grande maioria com nota 3, razoável, né, 63,6%. Nota 4, 21,3% e nota 5, apenas 2%. O que isso representa em números, né? As nossas instituições de ensino superior, nós temos 7 com nota 1, 259 instituições com nota 2, 1.306 instituições com a nota 3, 438 com a nota 4 e apenas 42 instituições de ensino superior com a nota 5, com a nota máxima. Enfim, trouxe esses dados apenas para nós termos uma noção, né, dos números da nossa educação hoje, da qualidade da nossa educação. Esses números vêm melhorando, né, a cada ano, melhorando no sentido de que nos últimos anos as instituições de cursos com nota 1 e 2 têm diminuído, tem aumentado muito as instituições de cursos com a nota 3, porém 4 e 5 têm se mantido ali quase que estável, né? As notas realmente boas. Por que isso, né? As universidades, elas, depois nós vamos ver que Lutero valorizava muito o ensino fundamental, mas também valorizava muito a universidade como parte da reforma de uma sociedade, né? E nas universidades nós sabemos que se formam os professores que vão ensinar as crianças e tantos outros profissionais que vão atuar na nossa sociedade, né? Através das mais diferentes profissões. Então, por isso, eu trouxe esses dados, mas busquem no site do INEP outros dados também com relação à educação fundamental, que é muito importante para a nossa sociedade também. Vamos adiante. Vamos ver, então, um pouco da educação no tempo de Lutero.
O que acontecia no tempo de Lutero, né? As pessoas não sabiam ler, por isso havia uma necessidade urgente da criação de escolas. E aí nós temos essa frase que ela é atribuída a Lutero, né? Nós não temos certeza se é de Lutero, eu pelo menos não tenho certeza, sei que ela é atribuída a Lutero, que diz que ao lado de cada igreja uma escola. No nosso país, a nossa igreja luterana, em muitos lugares, seguiu esta frase: ao lado de cada igreja, uma escola. Nós tivemos, por muitos anos, muitas escolas da nossa igreja luterana, né? Muitas foram adiante, muitas cresceram, se tornaram até universidades, outras acabaram, se perdendo. E graças a Deus nós sabemos que hoje ainda existem comunidades com esta vontade, com esta vocação da educação, ainda criando escolas, aumentando também a capacidade das escolas que já existem. Porém, né, como eu disse, é uma frase atribuída a Lutero, não tenho essa certeza, mas ela é uma frase importante que combina muito com o pensamento de Lutero. Então, havia essa necessidade, né? Contudo, o progresso educacional da Reforma só foi sentido vários anos mais tarde. Isso porque, a princípio, a reforma abalou profundamente a sociedade alemã no tocante à razão de enviar os seus filhos à escola. Veja bem, parece uma coisa contraditória, né? Lutero e os reformadores, principalmente Lutero, né? Ele valorizava tanto a educação. Porém, e nós vamos ver isso daqui a pouco, as ideias de Lutero a respeito da educação acabaram, num primeiro momento, dando um resultado contrário do que Lutero esperava, né? As pessoas não compreenderam muito bem a ideia de Lutero e, ao invés de mandarem mais os filhos à escola, acabaram tirando um pouco os filhos da escola. E a razão nós vamos ver agora. Por que isso acontecia? Né? Existia uma obrigação religiosa de mandar os filhos para a escola, né? Então, esta obrigação religiosa de mandar para os mosteiros e as escolas eclesiásticas, como uma forma de boa obra meritória diante de Deus, cessou com a divulgação das ideias de Lutero. Ou seja, Lutero combateu um pensamento da época e isso trouxe um resultado negativo, né? Gerou um abandono às escolas que haviam, assim, perdendo a razão de ser. Até então, ir à escola e ir à igreja eram igualmente sacrifícios prestados a Deus, necessários à salvação. Havia uma falsa compreensão de quais de fato eram os objetivos da educação escolar por parte do povo. Resumidamente, na época de Lutero, e ainda, né, a pregação da salvação por obras tão forte, tão enraizada no povo, o mandar os filhos para a escola era considerado uma obra meritória, né? Principalmente se fosse para as escolas, para os mosteiros, né? Pois existia aquela falsa ideia de que ser um sacerdote, ser um monge, era a grande vocação e que as outras vocações eram menos importantes. Então tinha esse entendimento a respeito da vocação e também esse entendimento como uma obra meritória. É você ir à missa na época, mesmo que você estivesse lá apenas de corpo presente, sem prestar atenção em nada, mas o fato de você ir à missa já contava como boas obras diante de Deus. Assim também, mandar os filhos para a escola eram contados como boas obras diante de Deus. E Lutero diz: não, gente, isso não existe, né? Nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo, né? Esse é o centro da mensagem bíblica resgatada pela Reforma, e Lutero insistia nisso. Nós não podemos fazer nada para merecer a graça de Deus. E aí as pessoas pensavam, poxa, então se eu mandar o meu filho para a escola não me dá pontos diante de Deus, então eu não vou mais mandar os meus filhos para a escola. Então, a princípio, este ensino a respeito da salvação unicamente pela fé, destruindo essa falsa ideia de obras meritórias, acabou na educação trazendo um efeito negativo. Muito bem. O autor Lemke descreve bem o quadro da educação alemã nos dias da erupção da Reforma Luterana. Assim escreve ele.
Na Alemanha, as novas doutrinas de Lutero circulavam por toda parte e despertavam o entusiasmo popular. Houve a deserção em massa das escolas, tanto superiores como de graus inferiores. Os mosteiros e as outras escolas eclesiásticas tinham caído em descrédito. Desculpa. A derrota da igreja, assim como dos mosteiros e instituições eclesiásticas, lançou a civilização germânica numa desordem selvagem. Todas as profissões, meios de vida e atividades dentro da ordem eclesiástica foram ameaçadas de extinção. Como consequência, os pais perderam todo o incentivo de educar os seus filhos. A não ser que a juventude fosse dirigida a uma profissão como direito, medicina ou teologia, pais e filhos viam pouco ou nenhum valor em aprender o que não era diretamente relacionado com o mundo e o trabalho no comércio. O tempo perdido na escola, eles julgavam, poderia ser gasto objetivamente em conquistar a vida. Portanto, o interesse popular voltou-se ao comércio, ao ganha-pão, e a escola caiu em descrédito. A situação era essa, né? A mensagem da reforma destrói essa ideia errônea das obras meritórias, né? E aí, dentro das grandes vocações, como eu disse, ser sacerdote, ser monge, ser alguém ligado ao trabalho da igreja, era a grande vocação. Existia também as outras importantes que ainda hoje, né, na nossa sociedade são mais valorizadas, né? Direito e a medicina. Então, se você não fosse mandar o seu filho para virar um padre, para virar um monge, se não fosse para virar advogado ou médico, para que estudar? A ideia na época lá na Alemanha era essa. Então, né, se eu não tenho condições de dar um estudo para o meu filho se tornar médico ou um advogado, um padre, eu vou colocar ele para trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Era uma questão bastante prática. Então foi se desvalorizando o ensino, né, nas escolas e o sistema educacional alemão entrou em declínio. Pessoas não viam mais o porquê enviar os seus filhos para a escola. Muito bem. Então, né, dentro desse contexto, Lutero escreveu vários tratados orientando o povo e os governantes para a importância da educação e da manutenção das escolas. Nesses escritos de Lutero encontramos não só os princípios que norteiam sua concepção educacional, mas também uma série de sugestões e reformas de ordem prática que deveriam ocorrer para a melhora da educação que já existia. E aí nós temos alguns escritos, né? Primeiro, o escrito A Nobreza Cristã da Nação Alemã. Esse é um escrito de Lutero, né? Subtítulo Acerca da Melhoria do Estamento Cristão, 1520, 3 anos depois da reforma, né? Do início do projeto da reforma. Agora está completando então 500 anos esse escrito, né? Ali Lutero propõe uma reforma universitária como parte de uma reforma geral da sociedade. Para o reformador, a palavra de Deus deveria ser o principal objeto de estudo, e para entendê-la é necessário que se tenha um bom conhecimento em diferentes áreas, como línguas, história, artes, filosofia, ciências e etc. Então, essa é nesse escrito, né, uma questão bastante importante, né, e que isso beneficiou não só a Alemanha, mas tantas outras nações e continua nos beneficiando hoje. Essa ideia da reforma universitária, a ideia de que ali na universidade, onde se formam professores e se formam tantos outros profissionais, né, que atuam na sociedade, Lutero enxerga transformando ou reformando a universidade, nós vamos também transformar a nossa sociedade. E, obviamente, né, Lutero como teólogo, e isso antigamente já foi assim, né, naquela época a teologia era muito valorizada, né, para Lutero, ela deveria ser o centro das atenções. E para que se entendesse bem a teologia, para que se entendesse bem a palavra de Deus, né, objeto de estudo da teologia, nós deveríamos tomar como
orientação, como princípio também as outras ciências para nos ajudar na compreensão da palavra de Deus, né? Então, Lutero incentivava tanto o estudo de línguas, de arte, história, filosofia, com o grande objetivo de ajudar na melhor compreensão da palavra de Deus, de ajudar na teologia, né? Acho que no ano passado, né, o professor Wilson Shows veio fazer parte da celebração da reforma aqui em Curitiba, e ele falou uma coisa bastante verdadeira, né? Naquela época de Lutero, a teologia era mais valorizada, né? Procurava-se incentivar os melhores alunos a irem para o seminário. Hoje parece que é o contrário. Hoje parece que se o rapaz não serve para outra coisa, então manda ele para o seminário e vamos ver se dá um jeito na vida desse rapaz. Infelizmente, hoje, talvez essa seja a realidade, né? Obviamente que nós confiamos que Deus tem despertado pessoas realmente vocacionadas para o ministério pastoral, né? Infelizmente, é a questão da teologia, do estudo da palavra de Deus ter sido desvalorizada. Ok, nós vamos cantar mais um hino. Ninguém pediu nenhum hino aqui, mas nós vamos cantar, então, um hino. Um abraço para Maide Lentz, que entrou também, Claudete Jung, boa noite, muito bem-vindas. Vamos cantar o hino Cristo Disse, hino número 81 do Louvai ao Senhor. E vão falando aí como é que está o áudio, se melhorou a sincronia também do áudio com o vídeo. Hino número 81, Cristo Disse. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor, é Jesus o Redentor. Chegaram mais alguns comentários. Grande abraço a Maide, obrigado pelo abraço. Nossa família também manda um grande abraço para a família de vocês lá em Rondônia. A Gene, Deus deu a Lutero um dom muito bonito, eterno professor, né? Lutero realmente tinha esse dom e continua nos ensinando hoje ainda, mais de 500 anos, né, que se passou do início da Reforma e nós continuamos aprendendo com Lutero. Bem isso mesmo, Gene. O Ricardo Hartmann diz que o volume está bom, mas o violão fica falhando. Falta um pouco de processamento aqui. Ricardo, obrigado. A gente
o violão e quando a gente canta, realmente não, a qualidade não fica lá muito boa. Mas se durante o estudo está funcionando, acho que já está ajudando bastante. Vamos adiante. O que mais Lutero escreve, né? Alguns conceitos, algumas coisas importantes aqui de Lutero, né? Com relação ao currículo, Lutero aconselha que sejam abolidos por completo os livros de física, metafísica, Tratado das Almas, Ética de Aristóteles. Por outro lado, ele recomenda lógica, retórica, poesia, as línguas latim, grego e hebraico, matemática e história. Uma ênfase bastante grande na gramática. Lutero se preocupa muito com isso, né? Com a gramática, as línguas, para ele é muito importante para que a gente possa compreender bem o que Deus nos disse na sua palavra e também para que nós possamos saber passar adiante de uma forma bastante clara também a palavra do nosso Deus. O que mais que Lutero fala? Então ele fala sobre o currículo, ele fala também sobre as bibliotecas, né? Lutero escreve assim: todos os que têm o desejo e a intenção de que se estabeleçam e mantenham na Alemanha tais escolas e línguas devem considerar que é preciso não poupar esforços nem dinheiro em instalar bibliotecas ou casas de livros, especialmente nas grandes cidades que dispõem dos meios necessários. Pois, se deseja preservar o evangelho e todo tipo de arte, devem estar consignados e compilados em livros escritos. Coisa bonita, né? Lutero incentivando o povo, incentivando as autoridades a criarem bibliotecas, né? Ele entende a importância de ter as coisas registradas, né? Durante tanto tempo, tantas culturas, línguas e tradições foram passadas adiante de forma oral, né? Há não muito tempo essas coisas continuam acontecendo. E Lutero fala da importância de ter as coisas registradas em livro, para que as pessoas possam ter acesso a isso. E assim, né, também a palavra de Deus continua sendo preservada e continua sendo levada adiante. O que mais nós temos aqui? Escolas para meninas. Isso daqui é uma coisa bastante interessante, né? Lutero disse: queira Deus que cada cidade tivesse uma escola para meninas. Aqui quero fazer um parênteses bastante importante, porque nós, como igreja, precisamos reconhecer a nossa culpa de ter se deixado dominar por uma cultura machista e ter deixado de lado a valorização das mulheres como um todo. E eu digo isso que nós hoje precisamos reconhecer isso porque provavelmente em algum lugar ainda nós temos essa desvalorização, né, mesmo com tanta luta. E quando nós vemos que Lutero, lá no início da Reforma, batalhou para que as meninas e as mulheres também tivessem as mesmas oportunidades, né, a igreja em algum momento se perdeu e deixou com que essas reivindicações fossem trazidas por grupos de fora da igreja e que causa tanta controvérsia, quando nós, como igreja, deveríamos valorizar isso. Eu me lembro de familiares, né, que eram proibidas, moças que eram proibidas pelos pais de estudarem, né, não muito tempo atrás. Como eu disse, hoje deve ter também, entre os cristãos luteranos, entre os cristãos ainda, famílias que acham que as mulheres não devem estudar. E Lutero, há mais de 500 anos atrás, já orava a Deus para que em todas as cidades houvessem escolas para as meninas. Lutero queria que as meninas também tivessem acesso à educação, né? Isso é igualdade entre as pessoas. E nós, hoje, tantos anos, tantos séculos depois, ainda precisamos continuar trazendo esta luta à tona. E, infelizmente, a igreja deixou isso morrer. Se a igreja tivesse continuado com essa ideia de igualdade que Lutero já trazia na sua época, com certeza nós teríamos uma sociedade melhor do que nós temos hoje.
Com relação à duração do período de aula, isso é uma coisa bastante controversa também, né? As crianças estudavam o dia inteiro. E aí, obviamente, a queixa dos pais, especialmente os mais pobres, porque eles precisavam da ajuda dos filhos, né, para colaborar aí na receita da família e por isso não mandavam mais os filhos à escola. E Lutero então faz uma proposta revolucionária para a época. Lutero diz assim: minha ideia é que se mandem os meninos a tal escola 1 ou 2 horas por dia. Não obstante, o resto do tempo podem trabalhar em casa ou aprender um ofício ou o que se queira. A ideia era reduzir a carga horária para melhorar o nível de aprendizagem. Aquela ideia de o estudo não serve para nada, então não vamos mais mandar os filhos para a escola. Lutero ele chega no meio termo, né? Ele diz, não precisa ser o dia inteiro, manda algumas horas. Essas horas que sejam poucas lá na escola serão importantes para o desenvolvimento dessa criança, para o futuro dela. Em outro período, então, ela vai ajudar a família, vai trabalhar, vai aprender um ofício, né? Mas não deixe de enviar os seus filhos para a escola. Esse era o grande desejo de Lutero. Vamos lá. Seleção dos melhores alunos. Aí entra aquela questão que nós falamos, né? Antes que o professor Wilson citou. Os que se destacam e dos quais se pode esperar que cheguem a ser professores e professoras competentes, pregadores ou outros profissionais eclesiásticos, deve-se permitir-lhes que estudem mais intensamente e por mais tempo, ou que se dediquem por completo ao estudo. Ah, Aqui podemos ter aquela ideia, né, de mas essa guria não aprende nada, não serve para nada, né? Não adianta mandar para a escola. Não, adianta sim, continua mandando. Lutero tem essa ideia de que o fundamental você precisa aprender. E ele pensa assim, né, dentro de todo o contexto da época, assim, então vamos olhar para aqueles que notadamente têm a vocação para essas profissões aí, professor, padre, médico, enfim, e vamos permitir que eles possam dedicar mais tempo ao estudo ou que se dediquem única e exclusivamente ao estudo, né? Mas todos deveriam estudar, né? Então havia uma seleção dos melhores alunos ali. Alguns princípios educacionais de Lutero, né? Lutero não escreveu nenhuma obra específica sobre educação. Os escritos onde nós encontramos diretrizes para a sua concepção de educação são, então, esses escritos aí. O Prefácio à Missa Alemã, de 1526, Instruções aos Visitadores, o prefácio desta obra, né, de 1528, A Nobreza da Nação Alemã, de 1520, já foi citado antes, e também aos prefeitos das cidades alemãs com o dever de fundar e manter escolas, de 1524. Esses são os escritos onde Lutero se refere à educação, apesar de não termos nenhuma obra específica a respeito desse assunto, né? O primeiro ponto importante, né, que Lutero traz, a escritura, o evangelho deve ser a base da educação. Como já foi dito antes, né, Lutero ele valorizava as artes, as outras ciências, matemática, línguas, enfim, com vistas a compreendermos melhor a palavra de Deus. Então, para Lutero, a palavra de Deus, o evangelho, ela estava no centro e a educação deveria girar em torno e servir a própria escritura, a própria palavra de Deus. Outro princípio de Lutero: os pais são os primeiros responsáveis pela educação. Considero ainda que entre os pecados exteriores que comete o mundo, nenhum é tão grave diante de Deus, nem merece pena tão severa como precisamente o que cometemos contra os nossos filhos se não os educamos. Eu acho que isso a gente precisaria lembrar um pouco mais hoje, né? A educação começa em casa, né? O incentivo à leitura, o gosto pelo estudo começa em casa, com o exemplo dos pais, primeiramente com o exemplo dos pais, né? Depois com o próprio incentivo dos pais, e quando a criança chega ao momento de ir para a escola, com certeza ela já vai com uma outra forma de enxergar as coisas.
né? E não só começar em casa, mas continuar em casa. Que a criança vem da escola né, se o que ela aprende na escola não é replicado em casa, dificilmente aquilo será absorvido, né? Então, escola e família, elas se complementam, mas a família, ela é principal responsável por isso. E Lutero fala dessa grande responsabilidade como um grande pecado daqueles que não educam seus filhos. Lembrando que educação, né, a parte de educação realmente cabe à família. Na escola, existe um complemento com o ensino das matérias, né? Alguém disse certa vez, né, que a família educa, a escola ensina. Existe uma diferença com relação a isso, né? Lutero valoriza muito e coloca e lembra aos pais da responsabilidade de educarem seus filhos. Ponto 3, a educação como um instrumento de Deus para governar o mundo. Na visão de Lutero, onde não há educação com princípios cristãos, instala-se o império das trevas, o caos e a desordem. Por outro lado, através da educação cristã, as pessoas são levadas à fé em Cristo e libertadas da ignorância, da cegueira, da escravidão espiritual, da morte, e são capacitadas a viverem uma nova vida, vida de amor e consagração a Deus e ao próximo. A educação formal, né, sem falar em educação cristã, ela já ajuda a transformar o mundo. Quando as pessoas aprendem e reconhecem o seu papel na sociedade, o seu papel no mundo, a responsabilidade que cada um tem ali onde vive. Porém, quando a educação ela é feita com princípios cristãos, isso ainda é mais evidente, porque as pessoas aprendem, além de tudo que a escola tradicional ensina, aprende que nós somos criaturas divinas, que esse mundo pertence a Deus, e nós também aprendemos a partir da palavra do nosso Deus, que nós temos responsabilidade neste mundo, servirmos ao nosso Deus, servindo ao nosso próximo em amor. Então, para Lutero, isso é muito claro como um instrumento de Deus para governar este mundo. Ainda ponto 4, o Estado deve promover a educação pública. E aí Lutero diz assim, né? Estimados senhores, se anualmente se gasta tanto em armas de fogo, estradas, pontes, diques e inumeráveis coisas similares, a fim de que uma cidade goze de paz e prosperidade temporal, por que não investir com mais razão a mesma soma na pobre juventude necessitada, contratando a uma ou duas pessoas capazes como professores de escolas? Veja que Lutero ele coloca ali em pé de igualdade a educação e as outras questões que envolviam a segurança das cidades, né? Principalmente em tempos de guerra. E em outro momento Lutero fala que em cada florim que se gasta numa guerra deveria se gastar 1 ou 2 em educação. Isso estava muito claro para Lutero, né? Investir na juventude, porque só a partir daí Lutero enxergava uma sociedade melhor no futuro. Estamos nos aproximando do final, então, né? Nós temos a conclusão ali. Antes de passarmos para a conclusão, nós vamos cantar mais um hino. Ninguém pediu nenhum hino aqui, mas tudo bem. Eu vou, por conta própria, escolher um hino. Deixa eu ver aqui um hino que nós vamos cantar agora. Cantar o hino número 89 do Louvai ao Senhor, de todas as tribos. E assim, então, depois nós passamos a nossa conclusão desse estudo e vamos nos aproximando e nos dirigindo ao final do nosso estudo, hino número 89 de todas as tribos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no
tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remido comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Muito bem, falamos algumas coisas a respeito da educação, obviamente que esse assunto não se encerra, trouxe algumas pinceladas de algumas questões que Lutero trata, algumas coisas importantes. Então vamos à conclusão. Martinho Lutero, como homem educado, teólogo e educador, tem o mérito de haver ressaltado que a educação é essencial para a sobrevivência da humanidade. Como pensador cristão, também possui o mérito de haver esclarecido a importância da educação para o bem-estar espiritual da humanidade. Esclareceu que, ao repartir e ensinar o Evangelho, a educação cristã convida os homens a vencerem o pecado e a morte mediante a fé em Jesus Cristo. Essas são palavras do Dr. Nestor Beck, no seu livro que fala sobre a educação. A reforma tomou proporções e implicações sociais. Consciente desse fato, Lutero se vê na obrigação de escrever diretamente aos responsáveis pela educação. Em 1524, na carta aberta aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, ele apresenta 3 fortes argumentos que apontam para a necessidade da educação. Primeiro, proteger as crianças das tentações do diabo. Segundo, não podemos deixar de educar as crianças, pois é a vontade de Deus. E terceiro, é a ordem de Deus, e obedecendo ao 4º mandamento. São questões interessantes, né? Proteger as crianças das tentações do diabo. Obviamente, quanto mais conhecimento nós temos, mais preparados nós também estamos para vencer as tentações. E aqui, obviamente, Lutero está falando da educação no Evangelho, né? E o conhecimento do mundo nos ajuda nisso também. Principalmente as crianças precisam estar protegidas, né? Nós não podemos deixar de educar as crianças porque é vontade de Deus e é ordem de Deus. Então nós, como cristãos, como bons filhos de Deus, nós vamos seguir a sua ordem, pois esta é a vontade dele para com as nossas crianças. O grande mérito de Lutero foi esclarecer que a educação não é um fim em si mesmo, com o intuito meritório de agradar a Deus e merecer seus favores, mas é o único meio capaz de transformar indivíduos, capacitando-os a serem agentes transformadores do meio em que vivem, promovendo a paz,
a harmonia, a prosperidade, a vida. Lutero nos mostrou que a educação cristã é o único meio que temos para formar bons cidadãos para esta vida e para a eternidade. Então, se por um lado, quando Lutero destrói essa ideia errada de obras meritórias, e dentre elas o enviar os filhos à escola era considerado a obra meritória diante de Deus, e como nós vimos isso no início, trouxe um resultado, um efeito negativo para a educação, muitos pais deixaram de enviar os seus filhos para a escola. Lutero precisou trabalhar para mostrar que a educação é muito mais do que isso. A educação é importante para transformar o indivíduo, para dar a ele condições de ter uma vida melhor e transformar também a sociedade. Então, não é porque você não vai ganhar ponto diante de Deus, né, por mandar o seu filho para a escola, que você não deve mandar. Pelo contrário, você deve mandar para que ele se torne um cidadão de bem, para que se torne alguém que possa viver na prática, no dia a dia, exatamente aquilo que Deus nos mostra na sua palavra. E assim, a pessoa se torna um cidadão de bem aqui deste mundo e está garantindo também se tornar um cidadão dos céus, da morada eterna. Nós, os luteranos, mas também toda a sociedade moderna, se beneficiou da herança deixada por Lutero, a universalização da escola e a ideia da obrigatoriedade da educação básica. Talvez esse seja, então, o grande legado que Lutero deixa para toda uma sociedade, para todo mundo, né? Tantas heranças boas, né? Tantos bons legados a reforma deixou para nós, mas com relação à educação, é um legado que atinge a todos, não apenas os cristãos. Mesmo quem não crê em Jesus Cristo, quem não acredita em Deus, se beneficia disso, né? A universalização do ensino. O ensino, a educação é um direito de todas as pessoas e deve ser assegurado a todas as pessoas, né? Principalmente a educação básica, o ensino fundamental, né? Isso é o mínimo que nós podemos oferecer aos nossos filhos, é o mínimo que o Estado pode e deve oferecer aos seus cidadãos. Porque com esse mínimo, com certeza, né, a nossa sociedade será muito melhor, com certeza nós seremos pessoas melhores e, obviamente, mesmo com o pecado ainda reinando, né, nós podemos ter alguns princípios que nos norteiam e assim diminuir também todas as desigualdades sociais que ainda existem em nosso país, em nossa sociedade, em todos os lugares do mundo. Então, esse legado da educação é importantíssimo e nós precisamos valorizar e também levar isso adiante. Certo, gente? Quem mais comentou aqui? Antônia Lima, lá de Marcelino Ramos. Bem-vinda, Antônia. O nosso irmão Ricardo pede o hino 66. A lei do Senhor é perfeita. Nós vamos cantar. Hino número 66. A lei do Senhor é perfeita. Então, a pedido do nosso irmão Ricardo, deixa eu só ver aqui. Acho que eu vou. Hino número 66 do Todos os Povos o Louvem, o Ricardo já colocou ali. Quem tiver o Louvai ao Senhor, é o hino número 129 do Louvai ao Senhor. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro
ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar do sal. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Assim nós chegamos ao final então desse nosso estudo. Não era um estudo bíblico, mas um estudo a respeito dessa herança que nós recebemos da reforma, a respeito da valorização da educação. Deus continue abençoando para que essa valorização continue sendo trazida e fomentada entre nós cristãos e que isso possa se refletir na nossa sociedade também. Nós vamos orar a bênção e logo após nós ainda cantamos um hino para encerrar. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Convidamos todos os nossos irmãos e amigos a acompanharem amanhã o nosso culto semanal aqui da comunidade São Marcos, às 19h30. Os irmãos aqui da comunidade que vão participar do culto, por favor, façam sua inscrição no nosso grupo lá do WhatsApp. E aqueles que não puderem vir, podem acompanhar aqui pelo Facebook da comunidade também, nosso culto amanhã às 19h30. Vamos cantar o hino Seja Deus Gracioso, e no número 80 do Louvai ao Senhor. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Sobre teus povos, ó Deus, seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça
desça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Ouvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso. Desejo a todos, então, uma boa noite, né, e nós nos vemos amanhã, aqueles que puderem acompanhar aqui, às 19h30, o nosso culto semanal. Até lá, que Deus abençoe a cada um de vocês.